Olá, começa agora o Estação 21, uma produção do Laboratório de Telejornalismo do curso de Comunicação Social da UFC, em parceria com a TV Ceará. Estamos de volta com a série de programas sobre novas tecnologias. Hoje vamos falar sobre TV digital. A TV digital já é uma realidade no Brasil. Desde 2007, já podemos assistir a programação televisiva em alta qualidade de som e de imagem. Rani, mas a TV digital não é só isso. Ela também promete interatividade entre a programação e o telespectador. O responsável por isso é o Ginga, um software desenvolvido por cientistas e pesquisadores brasileiros. Vamos saber mais na matéria de Isabela Monteiro. Assistir a variados tipos de programas em alta definição e poder interagir com eles são só algumas promessas da TV digital. A primeira delas, alta qualidade de som e de imagem, já pode ser desfrutada no Brasil desde o final de 2007. Mas quem tiver paciência de esperar um pouco mais, vai ter a chance de comprar o seu conversor ou televisor com o Ginga, um software brasileiro responsável pela interatividade. O Ginga é como se fosse o Aurélio da televisão, né? O Aurélio define ali todas as palavras que a gente pode usar para se comunicar usando a língua portuguesa, certo? O Ginga define todos os comandos que o pessoal de TV, na hora que fizer os programas interativos, vai poder utilizar para se comunicar com os aparelhos receptores de TV. O Ginga oferece o suporte, mas as emissoras são responsáveis por desenvolver programas interativos. Esses programas vão utilizar comandos do computador, como clique aqui para saber mais ou clique aqui para enviar uma mensagem. Mas não é só a linguagem do computador que será adotada. Através da TV, também será possível navegar na internet e fazer transferência de dados. Você passa a ter outros usos da sua TV, né? Como você pode acessar a internet pela TV, por que não, né? Você pode ver sua conta em banco, você pode interagir com a programação através de softwares que são integrados, são sincronizados com a programação de vídeo, né? E você pode, digamos assim, influenciar na programação que você está assistindo. No Brasil, 97% dos lares possuem TV analógica, mas só 18% têm acesso à internet. A TV digital, através do Ginga, vai possibilitar que quem tem TV em casa também tenha acesso à cultura da internet. Assim, a inclusão digital vai promover a inclusão social. As classes D e E no Brasil, né, as pessoas que estão nessa faixa de renda, elas têm televisores e não têm computadores. Então, de certa forma, o primeiro computador a entrar nessas residências vai ser o aparelho de TV digital. E a gente tem que explorar o máximo possível isso, principalmente as emissoras públicas. Essa foi a motivação para o Brasil desenvolver o seu próprio sistema, o Ginga, diferente dos modelos americano e japonês, que não dão importância à interatividade. No decreto do Diário Oficial da União, o artigo 1º institui que o sistema brasileiro tem por finalidade promover a inclusão social e a democratização da informação. Eu acredito que 100% das emissoras de TV no Brasil vão explorar a interatividade, né? Existe realmente muito espaço para isso. A gente já observa um movimento grande dos fabricantes de receptores de equacionar a questão da engenharia de produto, da implementação de produtos interativos. O governo vai investir forte nisso, acredito que o governo vai investir forte, né, na oferta de serviços aí públicos de governo eletrônico, de apoio na área de saúde. O MEC deve entrar muito pesado, né, em educação, a TV Escola, né, com os canais públicos, né, federais. Né, as concessões agora tem 4 canais, né, que vão poder ser explorados pelo poder público, então vai ter espaço para muita educação, muita saúde e muita cultura. O Brasil já pensa em exportar o Ginga. O Peru já anunciou oficialmente que vai adotar o sistema brasileiro de TV digital. E existem negociações com outros países, como Paraguai e Argentina. Então a gente realmente está fazendo uma força muito grande para que o sistema seja adotado na América Latina. E a nossa ideia é que outros se juntem a esse esforço, né, e a gente consiga, de certa forma, inverter um pouco o fluxo aí ao invés de ser
comprador de tecnologia, que pelo menos a gente produza o que a gente consome, né? E quem sabe, né, juntos, consiga inverter o fluxo e fazer produtos e exportar até para o hemisfério norte, onde estão os países mais ricos, né? Para conversar sobre TV digital, nós convidamos o professor Mauro, ele é doutor em tecnologia da informação e diretor da cooperativa Pirambu Digital. Tudo bom, professor? Tudo bem. Professor, como a gente viu na matéria, o Ginga vai possibilitar a inclusão digital de quem tem TV em casa, mas não tem acesso à internet. Como é que isso vai acontecer? O importante é entender que nós estamos diante de uma coisa nova. A TV que está aí não é, a TV digital que vai chegar não é essa TV que nós temos na nossa casa, é um computador. Na hora que você compreende que o que está chegando, seja a TV digital mesmo, seja o set-top box, que é esse decodificador, nós estamos diante de uma tecnologia revolucionária, né? E aí, a resposta à sua pergunta foi dada pelo Guido. Aliás, eu queria fazer aqui o registro, né? Parabenizar aí a produção, porque vocês colocaram duas pessoas importantíssimas na história da TV brasileira, dois nordestinos, cabras da peste. O primeiro é o Guido, né, que é da Paraíba e que foi um dos inventores do Ginga, né? Essa grande contribuição brasileira para a TV digital. E o outro, o Fernando Carvalho, diretor da ETIS, que é professor da UFC. O Fernando foi coordenador do consórcio cearense, que contribuiu de maneira espetacular. Era a época que eu estava na Secretaria de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, e digo, né, como coordenador desse projeto, que o Ceará teve uma participação importante. Para complementar essa história da participação cearense, e voltar à tua pergunta, é importante registrar que o ministro era cearense, né, o ministro Eunício, que foi fiel, é bom que se diga, questão de justiça, foi fiel ao artigo 1º do decreto 4.901, que institui a TV digital brasileira. Então, dito isso, que é bom que se frise, né, a importância do Ceará, dos cearenses na TV digital brasileira, no modelo que aí está, eu queria retornar à tua pergunta e dizer o seguinte: a lógica é simples, né? A lógica é assim, não precisa muitos conhecimentos nem de matemática, nem de informática para entender essa lógica. É o que eu costumo dizer, basta ter feito a cadeira Botequim 1, né? Uma cadeira de raciocínio simples. Seria o seguinte: nós temos praticamente todas as residências com um televisor, esse velho Telefunken, né? Essa coisa feia que vai servir só para botar aí o jarrinho, né? De repente aí o retrato da sogra, coisa e tal. Ele está com os dias contados. A tecnologia analógica vai desaparecer. Muito bem. Ao mesmo tempo que nós temos esse quadro de 95% da população, quase toda a população com uma TV em casa, nós temos, como já foi dito no início da reportagem, 12% a 15%, não chegaria a 18% da população com acesso à internet. E aí, foi a grande sacada do governo, do governo atual. O que é que o governo sacou e disse o seguinte: olha, se nós vamos agora substituir a tecnologia analógica por um set-top box, por um computador, que é a TV digital, então nós temos uma oportunidade histórica. O Brasil tem uma oportunidade histórica de fazer uma inclusão digital. Ou seja, se eu vou colocar um computador no lugar da televisão atual, por que não aproveitar esse computador para também resolver a questão dessa cultura da internet que foi falada? Então a lógica é simples. É claro que essa lógica não vale para os países os países que detêm a tecnologia há muito tempo, no caso dos Estados Unidos, Europa e Japão, porque lá o modelo socioeconômico é diferente. Nos Estados Unidos, toda casa tem um televisor e um computador em todos os quartos. Então eles não têm essa necessidade que o Brasil tem. Agora, é bom dizer que essa necessidade, né, de aproveitar essa tecnologia chegante para também fazer a inclusão digital, isso é importante para a América Latina, é importante para a África, é importante para todos os países que têm um modelo socioeconômico diferente dos países chamados países ricos. Professor, que tipo de revolução a TV digital vai trazer aqui para o Brasil, tanto no âmbito social como no âmbito econômico? Tua pergunta é muito interessante, porque isso permite a gente enquadrar bem o que está acontecendo aí. Bom, quando se fala em TV digital, mesmo sabendo que é um computador, as pessoas já pensam só na alta definição, na melhor imagem, no melhor som. Isso é natural. No entanto, o modelo brasileiro, e aí eu volto a repetir, né, isso não acontece nos modelos que seriam importados. O americano, o europeu e o japonês, eles não foram feitos com essa característica da interatividade. A grande jogada da TV digital brasileira, do modelo brasileiro, aliás, eu queria aproveitar o programa para dizer o seguinte:
Meninada aí de comunicação, de jornalismo, publicidade, computação, não digam por aí, por favor, que o Brasil tem um modelo japonês. Isso é um traço de desconhecimento terrível. O Brasil tem um modelo brasileiro, né? O Brasil tem um modelo que foi desenvolvido pela academia, um modelo que, inclusive, né, no início, em 2004, foi ameaçado por várias vezes, né? Eu estava no ministério, né? O ministro Eunício me chamava para poder saber se aquela informação... As pessoas chegavam lá com histórias dizendo que TV digital não tem nada a ver com internet. O ministro me perguntava e eu dizia, não, ministro, não é isso que a academia está dizendo. Então, essa coisa óbvia que está aparecendo aí, nem sempre foi assim. Então, voltando à tua pergunta da interatividade. A grande revolução da TV digital não é melhor imagem, não é melhor som, embora todo mundo, naturalmente, queira ter o melhor som, a melhor imagem. É a interatividade, é essa capacidade que o espectador tem de intervir no programa, né? E essa intervenção, ela se faz de várias formas. Por exemplo, hoje na TV analógica, né, essa TV que vai desaparecer, você já tem uma interatividade que é o telecomando. É uma interatividade simples, mas não deixa de ser. Há uma interatividade ainda desses programas que pede opinião, você telefona, usa um outro canal, né? Você usa um celular, né? Você faz uma interatividade. Agora, o grande lance qual é? É que a tecnologia, né, digital do computador permite que você, ao comunicar-se, né, com aquele programa, você possa fazer escolhas. E aí eu vou dar um exemplo. Você está assistindo aí Ferrinho e Calor Zoar, né? Decisão do Campeonato Cearense. Então você pode muito bem, na hora do pênalti, né, que o Croinha vai cobrar, né, o Gildo no tricampeonato cearense, você pode escolher qual o ângulo que você quer ver. Isso você não tem na tecnologia analógica. O televisor que você tem em casa não permite você escolher as várias opções para poder ver um determinado jogada, né? Agora, tem uma interatividade mais avançada. É aquela, por exemplo, tem um programa de auditório aí que passa na televisão, em que as pessoas do auditório fazem escolhas, né? Vocês já devem ter visto. Tem lá um cantor, né? E tem lá dizendo se o auditório está gostando ou não está gostando. Você já deve ter visto isso. Então, essa interatividade que acontece do programa com o auditório, ela pode passar para o telespectador. Significa dizer que aquela resposta em tempo real, na hora que está acontecendo, você que está em casa pode estar participando, não pelo celular, né? Não pelo telefone fixo, mas através daquele programa que você está assistindo. E quais são as mudanças no âmbito econômico? Bom, observa que o Brasil, se o Brasil tivesse feito o que o governo liberal, antes do Lula, queria fazer, porque o governo liberal ia escolher um dos três modelos, né? O americano, o japonês ou o europeu. Se o Brasil tivesse feito isso, embarcado nessa furada, que seria importar tecnologia, como a gente faz hoje com o celular, né? O Brasil hoje tem 165 milhões de celulares. Sabe quanto é que o Brasil recebe, fatura de inteligência naqueles aparelhos? Vamos lá, uma pergunta para vocês. Quanto o Brasil fatura? É fácil responder, ó, 0, né? Toda a nossa grana vai lá para o hemisfério norte, para pagar lá as empresas que desenvolveram a tecnologia. Com a TV brasileira não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os celulares. Exatamente. Se o Brasil tivesse comprado integralmente um dos três padrões, nós iríamos pagar royalties, como hoje a gente paga com a tecnologia celular. Significa dizer que qualquer programa, esse programa agora, por exemplo, né, se nós fôssemos rodar, né, executá-lo, mostrar numa TV digital, nós íamos pagar para poder usar aquela estrutura digital que não era nossa. O Ginga, essa grande jogada brasileira, afeta, você me perguntou, a questão econômica. Ou seja, com o Ginga, que foi feito com a inteligência brasileira, né, essa ousadia nacional, que deu certo, a gente então já está livre do royalty, nós não vamos pagar para poder usar a estrutura. Eu diria que é uma indústria que vai movimentar bilhões de dólares, então a questão econômica ela é importante, tanto para a indústria brasileira, é importante para a produção de conteúdo, e aí vai uma dica para vocês que são da comunicação, que são do jornalismo, que são enfim, dessa área, né? Produção de conteúdo, meninada, é uma grande jogada para 2010. Porque, na verdade, tudo que vai acontecer na TV digital é software, né? É o que acontece no teu notebook. Só que existe uma maquinazinha, como essa que está nos filmando, que ela filma e grava, concorda? Mas não existe uma máquina que
filma, grava e faz a interatividade. Essa questão da interatividade, onde tem a questão da criação, e aí é onde vocês entram, né? O pessoal da comunicação tem um papel fantástico na qualidade dos programas interativos. Eu posso ter programas interativos atraentes e programas interativos chatos. Então, essa capacidade de fazer programas interativos que vai precisar do pessoal da produção de conteúdos e vai precisar naturalmente da turma da informática. Então, eu sugiro a meninada aí que se juntem, né, os casais que estão namorando aí da informática com a computação, perdão, da computação com a comunicação, criem empresas, né? Produção de conteúdo é uma oportunidade para quem quer entrar no novo mercado. E qual é o perfil desses novos profissionais que vão trabalhar na TV digital? Então, eu aproveito para dizer que é urgente que haja esse debate, né? É urgente que os profissionais estão se formando. Primeiro, entenda essa frase que é simples. TV digital não é TV, né? Não é a TV que está aí. É uma outra coisa. E é essa outra coisa que permite que haja novos perfis. Do ponto de vista tecnológico, isso não assusta muito, porque, afinal de contas, a produção digital já acontece há um certo tempo, né? Agora, a novidade é do que eu estou falando. Você vai ter agora um profissional que ele tem que, mesmo o pessoal da comunicação, é bom que entenda o que está acontecendo, que aquilo não é só mais simples filmagem e gravação, né? Aparece um terceiro elemento, que são os programas interativos, que tem que ter uma certa sintonia. Por exemplo, se você vai ter um programa interativo na TV, na hora que alguém diz, olha, eu tenho aqui, aliás, nós temos até esse exemplo para mostrar lá no Pirambu Digital. Nós temos lá 4 pratos, né, para saber qual é o que tem o mais calórico, o que tem mais vitamina, e aí alguém de casa pode escolher. E ao escolher, aparece uma respostazinha dizendo se aquilo realmente é a melhor opção, e aquela resposta, ela pode ser enviada para a emissora. Com isso, o apresentador, ele pode dizer, olha pessoal, nesse momento que eu estou fazendo esse programa, 70% dos telespectadores acham que a opção A é a mais rica em proteínas, por exemplo. Então essa coisa em tempo real, que não acontece hoje, ou acontece através de celular, de um mecanismo externo, isso vai ser uma coisa super natural. E nós vamos para um rápido intervalo, a gente volta já. Estamos de volta com a Estação 21, que hoje fala sobre TV digital e traz aqui aos estúdios o professor Mauro Oliveira. Professor, o senhor falou agora há pouco sobre o Pirambu Digital. Queria que o senhor contasse sobre a experiência lá. Olha, eu conto inclusive com muito prazer, porque eu acabo de embarcar 2 jovens do Pirambu Digital para a França, né? É um projeto que começou em 2003, eu era diretor do Cefet, e nós então tivemos a oportunidade de formar, patrocinado por uma empresa, né, a LG, formamos 120 jovens do Pirambu, em tecnologia da informação. Quando esses jovens terminaram a formação, o curso deles, ao invés de eles se dispersarem, cada um ir para uma empresa que seria natural, aconteceu aquele clique, né? Aquele clique do cearense, e aí eu propus a eles fazerem uma cooperativa. Essa cooperativa deu certo, e aí aconteceu uma coisa extraordinária que a gente nem imaginava. Quer dizer, o fato desses jovens não terem se dispersado, mas terem construído uma cooperativa no próprio bairro, tem provocado uma série de coisas que nos assustam positivamente. A primeira delas é o fato desses jovens, ao produzirem tecnologia da informação, né, software, hardware, num bairro periférico, já é uma excepcionalidade, né? Os bairros periféricos geralmente não convivem com tecnologias mais avançadas. Mas o mais importante não é nem isso. O mais importante é que o bairro, no caso do Pirambu, não perdeu os seus talentos, né? A gente, infelizmente, percebe estatisticamente que os jovens que conseguem uma ascensão, eles acabam fugindo do bairro, né? Indo para os bairros mais elegantes, mais ricos, ou mesmo para outros estados. A Cooperativa Pirambu Digital, ela é uma cooperativa, então, de jovens do Pirambu, né, que se formaram no Cefet e voltaram para o bairro. Essa é a principal definição que eu falo desse projeto que vai representar o Brasil agora na Índia como um case de sucesso de comunidades carentes na periferia. O que a educação pode ganhar com o advento da TV digital? Olha só, um país continental como o Brasil,
ele não pode olhar, a questão da educação à distância é fundamental, né? Nós temos que ter mecanismos de educação à distância. A própria UFC, né, com o projeto Universidade Virtual, que o professor Mauro Pequeno, com muita competência conduz, já é uma prova disso. A TV digital, em sendo um computador, né, que vai estar, se Deus quiser, na casa de todos os brasileiros, ele passa a ser, a TV digital, um portal de acesso a uma série de cursos à distância. Então, a educação à distância é um dos grandes benefícios que a TV digital pode proporcionar a quem antes só tinha um televisor daqueles analógicos, que ele era um televisor unidirecional, né? Você está numa situação passiva. Na hora que você tem um dispositivo que permite essa interatividade, uma das grandes vantagens, né, nessa interatividade, por isso que eu falo que a interatividade é a palavra-chave da TV digital. Nós vamos poder ter, além daquelas interatividades que eu falei, dos programas de auditório, né, nós vamos ter acesso a uma série de serviços eletrônicos. Por exemplo, é muito comum no interior alguém que se desloca do seu município até o distrito, né, para o município, para poder receber um determinado benefício, e às vezes o benefício não está, atrasou. Então, quer dizer, essas informações todas aí, elas vão estar disponíveis através, naturalmente, da TV digital, desde que ela seja interativa. Nós temos um set-top box, né, que está sendo vendido, e é natural que a primeira versão não tenha interatividade, porque essa ânsia, né, dos fabricantes de vender logo, fez com que se fabricasse logo sem o ginga, que o professor Guido falou no início. As universidades precisam entrar nessa briga, né? A sociedade organizada, conscientizada, tem que entrar nessa briga, porque a briga não acabou. A TV digital brasileira tem uma briga que começa em 2003 ou 2004, porque vocês imaginam que os padrões internacionais queriam vender a tecnologia dele. Ganhamos o primeiro tempo, né? Ganhamos aí de 3-1 o primeiro tempo, 3-2, porque a gente conseguiu emplacar o modelo brasileiro. Mas o segundo tempo começou. E esse segundo tempo é o seguinte, repito, se o tal do Zapper, que é o nome do set-top box que está aí, que não tem a interatividade, se ele entrar na casa do brasileiro pobre, da classe D, da classe E, o brasileiro não vai poder comprar depois um outro. Concorda comigo? Então, não pode ter uma política pública, para universalizar o Zapper, a TV digital sem interatividade. É um erro, é a morte, é um desserviço à nação. É uma grande jogada desse governo, que já teve a coragem de enfrentar os padrões internacionais, de fazer uma política pública, de popularizar um set-top box com a interatividade, que é a história do ginga. Em fazendo isso, esse governo fará uma revolução de inclusão digital desse país jamais vista. Aliás, única no mundo, né? Seria uma coisa de destaque internacional. Professor, esse set-top box que você diz com interatividade vai custar muito caro? Bom, no início, quando eles foram lançados, né, o ministro sempre falava em $100, né? Mas a turma começou vendendo por R$1.200, R$1.300. Hoje você já encontra set-top box por R$300, R$260. Essa questão do preço é uma questão de política pública, né? Não é para ele ficar mais caro com o ginga. Não é porque, se você entrar no site da PUC do Rio, está lá o código-fonte que qualquer empresa pode implementar. Então, não é para ser mais caro com o ginga. Evidentemente que no mercado as regras são outras. É uma questão de política pública, né? O governo, de repente, se ele entende que a interatividade é que vai permitir a educação à distância, acesso a serviços que ele mesmo tem interesse, né? O governo tem interesse que a população pobre, por exemplo, tenha acesso às informações do Bolsa Família, por exemplo, uma série de outros benefícios que hoje fazem parte da política social do país. Eu não conheço um mecanismo que seja tão eficiente quanto a essa oportunidade histórica, né? A grande palavra-chave do ginga é a interatividade. O senhor acha que as emissoras estão preparadas para lançarem programas interativos? Olha, eu acredito que na publicidade isso vai ser inevitável. Por exemplo, você tem um carro novo para vender, né? Aí tem o carro novo é lançado e aí na publicidade você tem, olha, se você clicar aqui no verde, você pode ver o motor. Clicando aqui no amarelo, você pode ver a carroceria. Então, eu acho que a publicidade vai ser, talvez, o carro-chefe. O melhor mecanismo para poder colocar interatividade, goela abaixo, no set-top box,
é a sociedade exigir. É a sociedade ter conhecimento que isso que está aí é fruto da ousadia e da inteligência de um povo. Professor, e quando que a gente já vai ver no mercado set-top boxes com o Ginga? Eu te agradeço a insistência nessa pergunta, porque isso me remete a uma provocação. Eu quero provocar os alunos, né, os universitários, né? Vamos fazer uma passeata de interatividade já. Essa resposta não tem uma data certa, né? Depende da consciência, da percepção dessa oportunidade pela sociedade. E, para mim, esse pode ser um dever de casa da universidade. Professor, agora a gente queria abrir um espaço para as considerações finais do senhor. Bom, em toda a entrevista que eu tenho dado, eu tenho tido cuidado, primeiro, de valorizar a presença do cearense nessa coisa revolucionária que é o modelo brasileiro de TV digital, né? Eu digo isso porque o ministro Eunício, né, o Fernando Carvalho, né, e vários outros cearenses tiveram a participação. Eu diria que sem eles eu não sei se nós teríamos. Aliás, essa frase é dita pelos inventores do Ginga, né? Os inventores do Ginga, o professor Luiz Fernando e o Guido Lemos, dizem que se não fosse os cearenses, nós não teríamos a TV digital. Finalmente, né, eu queria encerrar dizendo o seguinte: eu acredito muito na universidade brasileira, né? Acredito muito. Eu acho que é na universidade que a sociedade se encontra em termos de esperança, de sonhos. Então eu queria que esse programa ele pudesse provocar vocês, alunos de comunicação, de jornalismo, de publicidade, o pessoal da informática também, o pessoal de direito, né? O pessoal de economia, para entender o seguinte: é missão da universidade fazer chegar à população esse conhecimento, né, sobre o potencial que a TV digital tem de provocar uma revolução nesse país. Professor, obrigada pela sua presença aqui no Estação 21. Agora que eu estava começando a gostar... Essa foi uma produção do Laboratório de Telejornalismo em parceria com a TV Ceará. Até a próxima semana.